João capítulo 6, versículo 1, um texto bem conhecido. Vou andar por caminhos conhecidos. Para que ensinar muita coisa se vocês têm um mestre como pastor? Vou aqui devagar, mas certamente, isso daqui eu não tenho dúvida, Deus tem uma palavra para você nesta noite. Amém? E tudo aquilo que o Senhor ministrar o meu coração, já tem ministrado, e aquilo que Ele for, por sua palavra revelada, nós vamos entregando aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite. Amém? João capítulo 6, versículo 1, nos diz assim a palavra de Deus. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Amém? Somente até aqui. Acompanhe o raciocínio comigo. Meus irmãos, nós sabemos que esse texto, esse milagre de Jesus, no ministério de Jesus, é citado nos 4 evangelhos, nos 3 evangelhos sinóticos, no evangelho de João, é citado nos evangelhos, é cantado nas músicas infantis, não é? É ensinado nas classes para as crianças, é ensinado nas classes de escola dominical, enfim, é pregado, é um milagre muito conhecido entre muitos dos milagres de Jesus. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é um milagre muito conhecido, muito citado na Bíblia Sagrada. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, ela é uma fonte inesgotável. E eu dizia para o Senhor, eu já ministrei tantas vezes essa palavra, mas o Senhor disse, vá por este caminho aqui, porque Ele conhece cada um dos corações que está aqui. Ele conhece quem está com um sorriso no rosto e um sorriso no coração, mas Ele conhece quem está com um sorriso no rosto e com lágrimas na alma. Ele conhece a necessidade. Existe isso? Existe. Muitas pessoas estão sorrindo por fora, mas estão chorando por dentro. Ele conhece a cada um de nós. Ninguém vai chegar aqui com cara de maracujá de gaveta. Ninguém vai chegar aqui com cara de limão azedo, né? Ninguém, porque você não tem que estar demonstrando o seu interior para qualquer pessoa. Mas Deus conhece como é que está o teu interior e a tua necessidade. Tem pessoas que estão felizes por fora e por dentro, mas tem pessoas que estão vivendo um momento difícil e, como o salmista, estão dizendo para a sua alma, estão dando comando à sua alma, dizendo, te alegra minha alma em Deus. Quando o salmista disse isso, é porque a sua alma estava abatida, mas ele estava dando um comando à sua alma. Amém? Então ele, conhecendo a nossa necessidade, está nos trazendo aqui para esta palavra. Uma rápida passagem nas quatro narrativas do mesmo milagre. Nós vamos ver que cada um dos evangelistas, eles vão relatar ou vão registrar nos evangelhos, eles vão enfatizar, preste bem atenção, uma área da necessidade do ser humano no mesmo milagre. Isso se é evangelho pleno, mostrando que a visão de Jesus, nós vamos já falar um pouquinho sobre a visão de Jesus, não está ligada ou tratar somente de uma área da vida do ser humano. De forma direcionada pelo Espírito Santo, os evangelistas vão, no mesmo milagre, citar áreas diferentes. Quando você vai ver a narrativa de Mateus, capítulo 14, versículo 14, Mateus vai dizer assim, curou os enfermos. E Jesus, ele vai dizer que ele cura os enfermos, ele vai dar uma ênfase a isso. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Amém? Quem já foi curado sobrenaturalmente aqui? Sobrenaturalmente. Quem já teve essa experiência? Alguns anos aqui atrás, que não fazem muitos, eu estava em pé fazendo um salé, estava sentado, né? Quando levantei, eu desmaiei. Caí, desmaiei. Eu estava relatando para o pastor o livramento que Deus me deu.
E diz, aí eu não lembro mais de nada, depois eu desmaiei, diz minha esposa, o pastor que me socorreu, que estava fazendo um serviço na minha casa, meu filho, que meu braço e minha perna estavam fazendo um movimento involuntário, um AVC, não é? E que eu fiquei ali desmaiado, e quando eu acordei eu estava todo ensanguentado e me levaram para o hospital. Mas antes de me colocarem no carro, eu ainda meio, como diz lá no Ceará, me permito usar aqui uma expressão, meio grogue, né? Meio tonto, nem saber o que estava acontecendo, mas o crente vai logo para a oração, não é, pastor? Antes de me socorrer, eu disse, primeiro ore. E eu peguei a mão do pastor e botei na minha cabeça. E ele fez uma oração, e depois daquele processo eu fiz vários exames, e o médico falou para mim, você não pode pregar, você não pode dirigir, você não pode isso, não pode aquilo. E quando eu saí do médico, na outra semana eu viajei 1.500 quilômetros para pregar numa cruzada em Alagoas, e estou aqui glorificando ao nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Ele cura, amém? Diga comigo, ele cura. Diga, ele cura, amém? Jesus cura. E aí Mateus, neste milagre, vai enfatizar que Jesus curava os enfermos que ali estavam. E eu não estou somente narrando uma história bíblica. Nessa noite ele quer operar cura divina. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Diz que ele curou os enfermos. Ele ministra cura ali nos enfermos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós observamos a narrativa do mesmo milagre em Marcos capítulo 6, versículo 34, nós vamos ver uma narrativa também do mesmo milagre, mas enfatizando outra área. O versículo vai dizer: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E a Bíblia me dá o direito de entender, de meditando nessa passagem, ou nessa narrativa, enquanto Mateus diz que ele curou os enfermos, Marcos vai dizer que ele falava sobre muitas coisas com aquela multidão. E nós vamos observar que aquela multidão que ia crescendo a cada dia atrás de Jesus, ou chegando até o Cristo, era uma multidão necessitada de tudo. Inclusive uma multidão que estava com a sua alma abatida, que estava sob o poder do Império Romano, sobre a opressão do jugo romano. E aqui o evangelista João Marcos vai dizer que ele lhes falava sobre muitas coisas, e me dá a entender que Jesus, como Salvador, mas como líder daquele povo, curava, tratava com a alma daquelas pessoas, dava atenção devida àquelas pessoas que estavam tão sofridas, tão desprezadas, tão abatidas. E aí ele não vai dizer que coisas ele falava, mas certamente eram coisas edificantes, certamente vida do Senhor, que tratava os sentimentos daquelas pessoas. Eu fico imaginando aquelas pessoas ouvindo Jesus ministrar, era algo maravilhoso, delicioso, eles se deliciavam, eles estavam maravilhados, porque eles encontravam em Cristo agora a esperança que estava faltando para a vida deles. Ele ministrava a alma daquele povo, dava direcionamento, tratava com aquele povo. Eu fico imaginando Cristo transmitindo amor, carinho, atenção, esperança à alma daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? Deus ministrando, segundo o que nós cremos pela teologia, a nossa linha assembleana é essa tricotomia: o corpo, a alma e o espírito. Há muitas pessoas salvas que estão com a alma abatida, com a alma ferida, e Cristo também trata pela sua palavra com a nossa alma, com os nossos sentimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Tratando, não é, da alma daquele povo e cuidando daquele povo. Uma segunda área em que nós vemos, o evangelista Marcos narra isso. Quando nós observamos a ótica de Lucas no capítulo 9, versículo 11 do mesmo milagre, nós vamos ver, o versículo diz assim: Jesus agora vem falar ao espírito daquele povo. O versículo diz: e sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu. Olha a diferença da narrativa. E falava-lhes do reino de Deus. Amém? Quem está entendendo, glorifica o nome do Senhor. E falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Enquanto Mateus enfatiza o milagre da cura divina,
Marcos enfatiza a alma do povo, e Lucas vai dizer agora que ele falava sobre coisas eternas, sobre o Espírito, a salvação eterna daquele povo. E eu entendo pela palavra que não está aqui de forma aleatória. O Espírito Santo conduz os evangelistas a registrarem essas áreas diferentes da vida do povo. E João, aonde lemos a passagem, João 6:5, todos os outros relatam que Jesus atendeu a fome física daquele povo, mas João vai dizer: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Amém? E aqui nós vemos a área da cura divina, nós vemos a área da alma, a área do espírito e a necessidade de alimento para aquelas pessoas. Jesus tratando em todas as áreas da necessidade daquele povo. Nós que estamos aqui somos alvos dessa graça e desse amor, e o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E a bênção da multiplicação, o milagre, eu fiquei aqui meditando desde o começo. Eu me ajoelhei ali ao lado do pastor, e o pastor estava realmente, eu pude ouvir a sua oração também, orando por essa família que está passando por este momento. Está passando, mas vai sair. E desde a condução desse culto, do primeiro louvor até agora, e na palavra o Senhor está falando sobre milagre. E nessa noite aqui é a noite da bênção de um grande milagre. Então cada um de nós nesta noite estejamos entendendo o que Deus está falando, porque a bênção do milagre está nesse lugar. Se é a tua alma que precisa de um milagre, esse milagre vai te alcançar. Se é o teu corpo que precisa de um milagre, a cura divina está disponível para você neste momento, em nome de Jesus, pela revelação da palavra. Se é o teu espírito, se você entrou aqui sem certeza de vida eterna, mesmo não sei qual é a sua experiência religiosa, mas a religião em si, a religião pela religião não pode salvar, você vai sair daqui com certeza de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E se há alguma necessidade na área material, pela palavra, o Senhor vai entrar com providência e suprir na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Há muitos e muitos anos atrás, eu acho que só tínhamos o Davi muito novinho. Eu tinha voltado de Alagoas para o Ceará, e eu estava chegando, estava desempregado, e voltei a dirigir uma pequena congregação lá no final, já entrando no interior, e era 24 de dezembro, dia do meu aniversário, e eu fui para a Santa Ceia na sede do setor, e lá o pastor da igreja disse: você vai trazer a palavra. E a última comida que tinha, isso aí faz uns 25 anos atrás, nós tínhamos comido no almoço. Estava desempregado e não tinha um centavo mais. E era o dia do meu aniversário, véspera de Natal. E o Senhor ministrava o meu coração dizendo: prega que não faltará farinha na panela, nem azeite na botija. E logicamente o raciocínio lógico, a carne, o humano veio lembrar de que a última comida nós tínhamos comido no almoço. E não tinha mais nada. E aí eu preguei, eu falei: eu vou pregar que nem gente grande hoje. Preguei, ministrei, declarei um milagre, preguei a palavra, pessoas foram edificadas. E quando nós saímos numa caminhada a pé para ir lá para o bairro que nós morávamos, a minha esposa disse assim: e aí, você pregou? E aí? E aí? Eu falei: eu sei lá, eu sei que eu preguei, eu vou para casa. E quando eu cheguei em casa, irmãos, que abri ali o apartamentozinho que nós morávamos, eu vi logo um bolo grande em cima da mesa, refrigerante, salgadinho, muita coisa. Embaixo da mesa tinha uma cesta básica grande com tudo, e não tinha geladeira, mas a mistura, como a gente chama no Ceará, a carne estava na casa da minha irmã. Deus estava providenciando o milagre, enquanto eu estava pregando sobre o milagre, sem ter aparentemente a provisão, e não sabia de onde ia sair. Não sabia. Então Deus está tratando nesta palavra em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? O texto continua, e o versículo que lemos diz que Jesus levanta os olhos. Tanto o olhar quanto o ouvir na Bíblia tem um significado literal e espiritual. Você pode ver com os olhos
né, materiais, com os olhos físicos, mas não sentir com a alma. E esse levantar dos olhos de Jesus, ele está olhando com o seu espírito para aquela multidão. Ele está com uma empatia com a multidão. Então Jesus não olha para nós de forma fria, ele olha para agir. A Bíblia diz que ele, levantando os olhos, viu a multidão e sentiu íntima compaixão. Ele nos desafia a olhar para as pessoas, a olhar para quem está à nossa volta e ter um sentimento direcionado pelo seu espírito. Os irmãos já notaram, isso acontece comigo, não sei se acontece com vocês, que nós somos sempre levados a pensar em nós, depois em nós, depois em nós de novo e depois em nós de novo. Sim ou não? É assim. E até as nossas orações, longe de mim, eu não estou trazendo uma palavra doutrinária à igreja, vocês têm um pastor que o faz muito bem, mas nós somos levados por causa da correria da vida e de tantas coisas, não é, que podem nos levar a isso, até as nossas orações ficarem egoístas. Quando alcança um tio nosso, já está indo longe demais, não é? É o pai, a mãe, o marido, os filhos, tem que lembrar do pastor, né? E aí até as nossas orações vai ficando egoísta. Mas o Senhor disse que ele levanta os olhos, o evangelista diz, e vê a multidão. Em João 4,35, na passagem ali, quando ele termina de dialogar com a mulher samaritana, o versículo vai dizer: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, levantai os vossos olhos, e vede as terras que estão brancas para a ceifa. Para a ceifa. Não saindo da mensagem, mas às vezes a gente sai para evangelizar com a expectativa. Eu sei que aqui a realidade é diferente, mas há evangelismo também de alguma forma, mas a gente sai com a expectativa para semear, baseado naquele versículo que diz, né, que aquele que semeia a preciosa semente voltará, dizendo melhor, sem essa expectativa de voltar com seus frutos, porque um é que semeia e o outro é que colhe. Mas Jesus disse aqui que nós temos que olhar para os campos brancos que estão brancos, prontos para a ceifa, para a colheita. Mas ele disse que nós temos que levantar os vossos olhos. Eu louvo a Deus de estar ministrando. Eu sei que o pastor Walsh tem uma grande experiência missionária, já dirigiu várias igrejas, mas nós estávamos compartilhando um pouco, nada que ele tenha falado, nada sobre a vida da igreja. O pastor sabe, não faz isso, principalmente para o pregador, mas eu pude perceber que vocês estão tendo uma grande oportunidade de construir uma história linda nesses dias ou nesses anos que se antecipam ao arrebatamento da igreja. Por quê? Porque vocês estão sendo ministrados pela palavra de Deus, tratados pela palavra do Senhor, para que muitas pessoas que chegarem aqui quebradas na alma, no espírito, passando por dificuldades, por problemas, vão ser tratados pelo Senhor, e a sua visão vai ser renovada em Deus e preparada para ser um líder, preparada para ser um jovem cheio do Espírito Santo, preparado para ser um líder de grupo familiar, não sei se os irmãos trabalham, preparado para ser um dirigente de congregação, preparado para ser um missionário, mas essa visão vai ser ajustada. Talvez hoje você diga, olhe para você mesmo e diga: eu não tenho forças nem mesmo para a minha vida espiritual, mas a vontade de Deus é tratar com a tua alma, com o teu corpo, com o teu espírito, te dar experiência com o Senhor e renovar a tua visão e fazer você olhar além e entender que Deus te chama com um propósito de dar fruto e esse fruto permanecer. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que ele levanta os olhos e olha para a multidão e vê a necessidade dessa multidão. São muitos fatores que às vezes querem desfocar a nossa visão. Materialismo, negligência, rebeldia, porque rebeldia não é só se levantar contra o pastor, é não obedecer os princípios da palavra de Deus, ou não cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida, é desobediência ao Senhor, não é? E muitas coisas querem tirar de nós a falta de visão espiritual. Há um texto em Lamentações capítulo 5, versículo 16 e 17, que mostra, como há outros na Bíblia, que grandes lutas ou grandes provações, se nós não soubermos passar por elas, elas podem desfocar a nossa visão espiritual. O versículo 17 de Lamentações diz assim: por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Ali o profeta está registrando isso.
que as grandes lutas, se nós não soubermos em Deus pedir graça para passar por elas, podem tirar a nossa visão espiritual, podem desfocar a nossa visão espiritual. Como também grande abundância ou situações confortáveis, nós vamos ver isso na igreja de Laodiceia, quando diz no capítulo 3, versículo 18, já ali no final do versículo 18, que a igreja estava tão bem, era uma condição ali da igreja de Laodiceia, que olhando de forma escatológica, fala sobre uma época que a igreja vai viver, e pode ser essa época que estamos vivendo, mas o conselho ali no final do versículo 18 vai dizer assim, que unge os teus olhos com colírios para que veja. Então tem colírio de Deus nessa noite aqui, amém, queridos? Eu não sei como você chegou aqui, mas que você, que cada um de nós possamos dizer, Senhor, põe esse colírio espiritual nos meus olhos, para que a minha vista seja clara do propósito que o Senhor tem para a minha vida, para que eu não tenha nenhuma dúvida, e eu tenha uma visão clara do que o Senhor tem para mim. Louvado seja o nome de Jesus, amém? Ele levanta os olhos e Ele quer corrigir a nossa visão espiritual. Nós entendemos, Senhor, nós entendemos, irmãos, que o Senhor, Ele tem para nós esta promessa. E aí nós vamos ver algo muito interessante. Jesus faz uma pergunta aos discípulos. Ele diz assim, uma pergunta tão simples, mas tão desafiadora. Eu fico imaginando Jesus chegando ali e dizendo, onde compraremos pão para dar de comer a eles? Se hoje, com todas as facilidades que nós temos, chegasse assim e dissesse, providencia o pão para 5.000 pessoas, seria fácil? Lógico que não seria. Hoje, e naquela situação? Eu fico imaginando os discípulos dizendo, será que é isso que nós estamos ouvindo mesmo? Mas a Bíblia diz que Jesus direciona a pergunta a um dos discípulos. Como é o nome do irmão ali de barba? É seu nome? Seu nome? Sim. Flávio. Você imagina, Flávio, Jesus chegando e dizendo, Flávio, aonde é que nós vamos comprar pão para dar de comer a esse povo aqui? Agora, eu quero agora. E aí? Só para cá já complicou, né, Flávio? Hã? Aí Jesus chegando para Filipe dizendo, onde compraremos pão para eles comerem? Tem aí um Walmart aí? Tem aí um supermercado aí bom, uma padaria, uma panificadora com muito pão? Onde compraremos pão para eles comerem? Filipe responde de maneira honesta. Nós vamos ver as respostas aqui. Filipe vai dizer de maneira muito honesta que 200 dinheiros não daria para comprar. A resposta é sincera, sim ou não? É uma resposta sincera. Ele diz assim, Senhor, 200 dinheiros de pão não dá para alimentar. Filipe, a quem foi perguntado, responde de maneira honesta que não tem como resolver o problema. E ato seguinte dessa pergunta, nós vemos que André tinha o mesmo DNA de Pedro, ali da família de Pedro, se por causa do DNA ou não, mas a Bíblia diz que André praticamente interfere ali naquela questão. E André vai dizer assim, olha, tem aqui um rapaz que tem os pães e os peixinhos aí, mas isso aí também não resolve. E eu chamo isso, irmãos, essa resposta, primeiro, Jesus pergunta, diz o texto, para experimentá-los, porque o texto vai dizer que Jesus já sabia o que ia fazer, amém? Então eu não tenho esse hábito não, mas só por agora diga para quem está perto de você, Jesus já sabe como vai fazer, mas diga com autoridade, amém? Porque você e eu não sabemos, mas Jesus já sabe como vai fazer. 2 anos antes de eu vir a primeira vez aqui nos Estados Unidos, e agora já estamos aqui há quase 6 meses, eu estava em uma vigília que eu não fui para ficar, eu estava cansado, eu estava afadigado fisicamente, eu tinha dirigido muitos quilômetros, tinha passado por vários problemas naquele dia, fui na vigília e não ia ficar na vigília, não estava no Espírito. Olha como o Senhor é, a graça e a misericórdia de Deus. Eu não ia ficar porque eu só fui lá falar com o pastor, demorar, a vigília tinha umas 300 pessoas, e eu disse para minha esposa, nós não vamos demorar, coloquei o carro lá, falei com o pastor, né, e demorei um pouquinho e eu já ia saindo, e o pregador com o microfone sem fio na mão, aqueles pregadores do Brasil lá do manto, né, do Covas, e aí ele sai assim correndo e vai no final da igreja, e eu estou saindo aqui do lado,
E ele olha para mim e diz assim: pastor Alexandre Joca. E eu olhei e disse amém. Eu estava saindo e ele na frente de todo mundo olhou para mim e disse assim: vai morar nos Estados Unidos, né? E eu com a minha cara de incrédulo disse: amém, tchau. Fui embora. Eu não tinha gasolina nem de ir de Fortaleza para Tianguá, para minha cidade. Sabia nem como é que eu ia, não tinha nem gasolina para ir. Onde é que eu estou hoje? Não sei quanto tempo vou passar, quem sabe é o Senhor, mas estou aqui. Porque Ele já sabe como vai fazer. Amém? Ele já sabe como vai fazer. Ele tem o controle, mas Ele quer ouvir a tua resposta. E Filipe diz logo lá, eu chamo essas duas respostas, a primeira resposta de Filipe, da visão da dificuldade. Diga comigo, visão da dificuldade. Diz mais forte, visão da dificuldade. Pronto. Filipe dá a resposta dele segundo a dificuldade para resolver o problema. E eu chamo a segunda resposta, a resposta de André. Segura aí, irmãos, porque isso é profético. Visão da possibilidade do milagre. Amém? Diga comigo, visão da possibilidade do milagre. Pronto. Os pães e os peixinhos lá também não resolveriam o problema. Mas André disse, tem alguma coisa aqui. Certamente, aquele moço, quando a Bíblia não dá esse detalhe, mas aquele moço, quando ouviu ali que Jesus precisava dos seus pães e dos seus peixinhos, colocou à disposição de Jesus. Diante dos desafios que eu e você viemos enfrentar, em qualquer uma dessas áreas, seja espiritual, seja sentimental, seja financeiro, seja na área da saúde. Quando aconteceu esse fato comigo, eu disse para minha esposa, já havia uma sinalização de uma possível vinda para cá, e eu falei para ela, olha, humanamente falando, agora nós não vamos mesmo, né? Porque como é que eu vou fazer uma viagem dessa com limitações de saúde? Mas graças a Deus eu estou sendo renovado. O irmão Vanderlei que não entendeu ainda o foco do negócio, ele me deu uma idade hoje que não foi muito boa não, mas graças a Deus o Senhor tem renovado as minhas forças e tem a cada dia trabalhado, amém? Mas se você for parar diante da dificuldade, você fica na visão da dificuldade, não dá, não vai acontecer, não tem possibilidade. Nós sabemos que a intervenção do que nós oramos hoje aqui, acerca dessa causa que oramos, é a intervenção de Deus, é a possibilidade do milagre, porque se não fosse isso, nós não estaríamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Talvez você tenha chegado hoje com um problema e você está olhando somente para a dificuldade. Você não sabe o que fazer, nem para amanhã, nem para a próxima semana, nem para o próximo mês. Você não tem perspectiva nenhuma. Mas nessa noite o Espírito Santo diz que Ele quer te tirar da visão da dificuldade e trazer você para a visão da possibilidade do milagre. Mas você precisa pegar o pouco que você tem e colocar nas mãos de Jesus, porque nas mãos de Jesus o teu pouco vai ser multiplicado. Ele não vai multiplicar do nada, porque Ele não vai alterar as leis que Ele criou. Uma vez uma irmã disse, pastor, Deus faz do nada. Eu disse, não, Deus cria do nada, mas para multiplicar, alguma coisa tem que estar nas suas mãos. Eu não sei o que você precisa que seja multiplicado nessa noite, se é amor, se é a graça de Deus, se é a presença de Deus na sua vida, se é dentro do teu lar que Deus precisa operar, se você precisa de uma intervenção em que área for, mas você vai pegar este pouco nessa noite, vai colocar nas mãos de Jesus. Já está nas mãos do Senhor, sim, mas o Espírito Santo vai direcionar a tua vida para colocar, fazer um voto na direção do Senhor, fazer um desafio de fé para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a obra de Deus seja abençoada. Eu não sei o que Deus vai te direcionar, mas você precisa ser despertado nesta noite a sair da visão da dificuldade, a entrar na visão da possibilidade do milagre e dizer, Senhor, eu não tenho como, mas aqui está, o que eu tenho está nas tuas mãos. Eu poderia lhe contar vários testemunhos de milagre na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa família, no nosso ministério, do que Deus nos direcionou e Ele tem operado, e continuamos vivendo pela fé, continuamos vivendo a cada dia pela fé. Todos nós vivemos pela fé. Então Deus nessa noite quer ajustar a nossa visão para entendermos
esse agir do Senhor. Amém, queridos? Quando o nosso ministério lá no Brasil, quando nós estávamos no primeiro ano da igreja, ainda ia completar um ano, eu falei rapidamente para o pastor, nós íamos inaugurar uma primeira congregação, nós não tínhamos sede, e aqui eu vou encerrar para contar um testemunho de fé e orar com os irmãos, com a permissão do pastor. E o Senhor, eu ia inaugurar uma congregação no interior, e nós congregávamos numa garagem, num salão cedido, num prédio de um irmão. E eu passei com um presbítero para ir nessa congregação do interior, que tinha sido doado um terreno, ele tinha construído uma pequena congregação, e eu vi um terreno, eu orava por um terreno para a nossa igreja, e eu vi um terreno no centro da cidade, da nossa cidade lá de Tianguá, que é uma região serrana, e eu vi um terreno e eu vi uma placa de vende-se, e eu sabia que ali não tinha mais terreno para vender. A especulação imobiliária da cidade estava muito grande. Eu olhei aquela placa e eu falei para o presbítero, nós vamos na imobiliária. Pegamos a moto, uma motozinha 125. Eu sempre digo que quem anda com moto na reserva é porque está liso, viu, pastor? Então a moto estava na reserva e eu tinha uma cédula de R$1 no bolso, aquela cédula verde. Quem lembra daquela cédulazinha verde? Pensa no camarada que estava liso. E eu fui lá na imobiliária, sentei com o dono da imobiliária, tratei com ele sobre esse terreno, ele trouxe a planta e eu disse, qual é o preço do terreno? E ele disse, pastor, é R$39 mil. E nós conversamos e eu saí dali com 3 boletos de R$1.300, que eu pedi para ele dividir a entrada de 3.900 em 3 vezes e com um pré-contrato em 24 prestações de R$1.500. Detalhe, toda a renda que nós tínhamos era R$500 mês. Eu disse para o pastor que eu sempre digo isso e vou dizer novamente, não faça isso em casa, é perigoso. Porque a lógica financeira diz que você deve assumir uma prestação, pelo menos lá no Brasil, né? Quando você rende no mínimo 3 vezes mais, nós rendíamos 3 vezes menos. Mas para resumir, dentro do processo de possibilidade do milagre, nós fechamos aquele negócio, pagamos a primeira prestação, atrasamos a segunda, pagamos a terceira de 1.300 e atrasamos 4 de 1.500. Pastor, isso é testemunho ou é testemunho? Espere um pouquinho. E ali, quando nós fomos para a oração e conversamos com a igreja não tinha, entrou no processo de entre safra, né? E aí é que a renda caía mesmo, porque pouca gente indo para o culto, muita chuva na região. E quando nós estávamos nessa situação, por isso que o crente tem que estar na oração. Eu fui a uma cidade chamada Sobral. E aí, para resolver um negócio, e um amigo meu pediu para que nós, antes de almoçarmos, fôssemos orar no escritório de uma livraria evangélica. E nós entramos ali para orar, e eu só vi esse homem essa vez, essa pessoa que ali estava, um senhor, novo convertido, mas cheio do Espírito Santo. Jesus usou aquele homem ali e disse, você está muito preocupado com uma situação, fique de pé. E mandou que eu abrisse a minha mão, irmãos. E ele deu uma pancada na minha mão tão forte, que eu contando esse testemunho esses dias, dei uma pancada na mão do Vanderlei, fiz a forma que era, e ele disse, rapaz, doeu mesmo, viu? Ele deu uma pancada tão forte na minha mão, e disse, nesses dias eu vou estar usando um homem que vai colocar a bênção na tua mão. Aí deu uma pancada na minha mão. Eu saí dali com a mão ardendo, sem dinheiro e com a dívida ainda. E eu voltei para Tianguá. Minha mão passou umas 3 horas ardendo. E quando foi alguns dias depois, nós estávamos num culto de sexta-feira, e pouca gente no culto, chuva, a serra muito fria, e chega uma van, e começou a descer um povo diferente, características diferentes. E aí eu reconheci um amigo meu, né, que estava liderando a caravana, 90 quilômetros da minha cidade, pastor na cidade de Piracuruca. E ele veio, me abraçou, e eu disse, que mistério é esse aí? E ele disse, olha, esse pessoal aí são de Indiana aqui nos Estados Unidos, e eles estão fazendo um trabalho da AME Evangelizada, o Livro da Vida. Foi quando nós conhecemos a irmã Vânia, da Igreja Betânia. E eles estão fazendo um trabalho do Livro da Vida. Tem alguém do Piauí aqui? Tem alguém do Piauí? Bendito calor do Piauí. E eles não suportavam o calor. Nós estávamos brincando hoje que o urubu voa com asa só, que a outra é a banana no Piauí. E eles pediram, porque segundo o que me disseram, né, pastor, chega a dar 30 graus, 40 graus abaixo de zero no inverno indiano? É isso? Pode chegar a isso. E eles não suportavam o calor e pediram para ir para um lugar que eles pudessem se refrescar, porque não estavam suportando. E o Moisés subiu com eles para lá.
para passar lá uns 2 dias conosco. Quando eu vi aquilo, eu entendi da pancada na mão. E aí eu contei que nós tínhamos comprado um terreno, né? E o irmão Vânia assumiu com o pastor Douglas, americano, não falava nada inglês, hoje fala um pouquinho. E aí o Douglas pregou sobre restituição. E quando ele pregou sobre restituição, ele contou no final da pregação que uma irmã, uma americana que estava naquele grupo, tinha tido um sonho com aqui nos Estados Unidos, antes deles viajarem, com um pastor no Brasil comprando um terreno sem condições de pagar. Amém, irmão? Dá para dar glória? E aí foi conversar com ele. E quando conversou com ele, ele disse: nós estamos indo para o Brasil e vamos levar uma oferta. E se encontrarmos esse pastor, foi um sinal que Deus lhe revelou. E encontraram o pastor. E ele disse: fique de pé. Ele disse, sem saber, ele disse: fique de pé e abra a sua mão. Aí foi suave, porque ele me entregou um envelope com $5.000 na mão. Louvado seja o nome de Jesus. Em espécie. Esse é o Deus da possibilidade do milagre. Você vai completar agora, fique de pé em nome de Jesus. Esse é o Deus da possibilidade do milagre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, na liberdade do Espírito Santo, que você seja sincero com Deus. Você está na sua casa. Você está no lugar que Deus preparou para você congregar. Você está na casa do Senhor. Não precisa você compartilhar com ninguém se assim não quiser. Mas eu quero chamar aqui à frente para orar. Se não tiver ninguém, eu não vou me constranger. Eu entreguei a palavra, mas eu tenho certeza do que Deus falou. Pessoas que nessa noite precisam sair da visão da dificuldade. Eu disse que eu saí daquela oração com a mão ardendo e com o problema ainda existindo. Mas no mundo espiritual o Senhor já estava trabalhando. E eu quero convidar pessoas que nesta noite chegaram aqui somente na visão da dificuldade. Mas o Senhor vai tratar na sua vida. Você já recebeu a palavra, mas como um sinal de confirmação, você vai sair daqui com a visão da possibilidade do milagre em nome de Jesus. Eu não sei em que área é. Sai do seu lugar rapidamente em nome de Jesus. Eu tenho que mais 3 minutos aqui talvez para passar para o pastor, mas eu quero que você venha logo. Eu não gosto de passar do tempo que me é permitido. Venha aqui na frente em nome de Jesus. Mas já vem glorificando, irmãos. Já vem falando com o Senhor. Deus tem confirmado isso. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse culto é um culto profético, que testemunhos vão acontecer. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso para ver Deus confirmar, porque eu sei que Deus falou na palavra. Mas para que o nome do Senhor seja glorificado e para que nós possamos nos alegrar.